Meus amados, a paz do Senhor Jesus, uma excelente noite a todos nós. Somos todos bem-vindos aqui, e bem-vindo é o Espírito Santo também. Ele é a principal razão de nós estarmos neste lugar. Foi Jesus quem disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Consolador. E desde então, da sua subida aos céus, Jesus, e depois veio o dia do Pentecostes, que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, Ele está entre nós, e isso vai continuar até a consumação dos séculos. Que bom que você está aqui, que bom nós estarmos aqui. Poderíamos ter mais pessoas, não estão, mas nós estamos. E eu tenho certeza que você está feliz por isso. Eu estou feliz em estar aqui na casa do Senhor, em poder, reunidos, glorificar o nome santo dEle, porque Ele é o único merecedor, digno. A Ele nós devemos, somente a Ele, devemos prestar isto que nós estamos prestando aqui, um culto. E eu gosto de lembrar as palavras do apóstolo Paulo: culto racional. Significa dizer que eu sei o que estou fazendo, e você deve saber o que está fazendo. É racional. Eu gosto de lembrar dessas palavras. Bom, vamos para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Eu quero ler 2 versículos. Salmos 51, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, ou o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação, ou torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com um espírito voluntário. Somente esses 2 versos. Lendo esses 2 versículos, eu estava meditando em 2 questões e gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas é quando, no verso 12, o salmista diz: restitui-me, ou torna a dar-me a alegria da tua salvação. Só sabe isso alguém que é salvo, alguém que já experimentou, por assim dizer, a salvação. Quem nunca teve a salvação não sabe dizer qual é o sentimento de você perdê-la. Essa ocasião em que o salmista diz ou expressa essas palavras foi a ocasião em que ele soube que havia cometido um grave pecado. Por enquanto ele estava talvez de repente se sentindo livre ou ileso, inculpável. Mas quando o profeta Natã se direciona a ele e expõe diante dele que aquelas palavras que Natã estava dizendo a ele, era ele o homem, então ele caiu em si. E a gente conhece a história que ele se arrepende do mal que ele cometeu. Deus certamente o perdoou, mas houve uma consequência. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero falar sobre essa questão de você saber, porque um dia você foi salvo, um dia você foi chamado, um dia você foi escolhido, um dia você foi tirado do mundo de pecado. Eu não sei dizer com todas as palavras, até porque eu repetidamente digo que eu nasci no berço evangélico, então eu não vivi uma vida lá no mundo. Nós que conhecemos esta palavra, porque algumas pessoas que não conhecem o que significa dizer isso, vão dizer: mas todos nós estamos no mundo. Mas o crente sabe o que a gente quer dizer quando alguém vive lá no mundo. Entendem o que significa essa palavra? Eu não tive, porque eu não vivi lá no mundo. Eu não me lembro de algum momento eu me afastar da igreja, ou me afastar do Senhor. Nascido dentro do evangelho, com a idade de 11, 12 anos, procurei por minha mãe e disse a ela: eu quero ser batizado, eu quero fazer parte do corpo de Cristo, poder participar da Santa Ceia. E naquela ocasião, a igreja onde congregava, para você poder cantar com a mocidade, cantar no coral, tinha banda, enfim, você precisava ser batizado, a não ser quando você fazia parte do grupo de crianças, aí era outra história. Mas da mocidade para cima você tinha necessidade, e despertou em mim esse desejo de
participar do coral, participar da mocidade. E então fui falar com a minha mãe. Por sua vez, ela foi junto com o meu padrasto na ocasião, falar com a direção da igreja, e eles perguntaram qual era a minha idade. Então eu já tinha acima de 12, não era 11, era 12 para cima. E aí disseram, não tem problema, ele quer se batizar. E aí eu fui batizado. E desde então eu não me lembro, em algum momento desse percurso, até os dias de hoje, de eu ter me afastado da casa do Senhor. Então eu não sei dizer o que é viver uma vida de pecado na sua maior intensidade. Aquela pessoa que experimentou de tudo nessa vida, no sentido pecaminoso, e agora ela aceita Jesus, e ela tem os seus pecados perdoados, porque certa vez Jesus perguntou, o que é mais fácil dizer, levanta e anda, ou perdoados sejam os teus pecados? Vocês se lembram desta palavra? Essa pergunta, ela exige um pouquinho de reflexão nossa. É claro que dizer perdoados são os seus pecados é mais fácil, porque ninguém precisa ver se foi perdoado ou não. Agora dizer levanta e anda, a pessoa tem que levantar. Então aí é mais difícil, tem que acontecer. Agora, perdoados estão os seus pecados? Quem é que vai saber se foi perdoado ou não? Quem que vai saber? Só a pessoa. Porque o peso dos ombros dela sairá. E é isso que é experimentar a salvação um dia lá fora, à mercê de todas as coisas que o mundo oferece. Agora você dá esse passo ao Senhor, recebe a salvação, tem o seu nome escrito no livro da vida, os seus pecados são perdoados, alguns só. Não, todos. Até porque a palavra diz que o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Então não importa a profundidade do seu erro, do mal que você cometeu, nem a profundidade se for muito grande, nem mesmo se for, eu só fiz esse pecadinho. Pecadinho ou pecadão, diante de Deus é a mesma coisa. Claro que o que muda são as consequências. Mas todos nós pecamos. Em grande escala ou em pequena escala. E a palavra diz que todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Mas agora a gente experimentou a salvação. Agora a gente sabe o que é ser salvo, ser perdoado. E volto a dizer, é mais fácil dizer ser perdoado, ou estar perdoado dos seus pecados, ou dizer levanta e anda. É claro que para Jesus, qualquer uma das duas coisas, mas humanamente falando, eu repito, o dizer levanta e anda é mais difícil, porque aí a pessoa, o enfermo tem que se levantar. Agora, perdoado estão os seus pecados, isso quem vai saber é só você. É evidente que com o passar dos dias a gente vai perceber mudança na vida dessa pessoa, porque uma vez salva, agora ela não pode mais continuar na prática do pecado. Então se ela mentia, ela não vai mentir mais. Se ela roubava, ela não vai roubar mais. O perdoado são seus pecados vai provocar essa mudança na vida dessa pessoa. Qualquer tipo de pecado que ela estava acostumada a fazer, a cometer, agora vai ter que mudar. A gente vem como está, mas não pode permanecer do jeito que está. As práticas erradas que eu fazia lá no passado, agora não faço mais. E se eu cometer esse deslize, e foi o caso de Davi, porque ele já sabia o que era ser um homem de Deus, um ungido de Deus, mas ele cometeu um gravíssimo pecado, que teve as suas consequências terríveis, e por isso ele diz, Senhor, torna a dar-me, porque o ser salvo traz a nós uma alegria que é ímpar. Não há nada neste mundo que se iguale a esse sentimento de salvação, ao peso. Vamos olhar o pecado nosso como sendo algo muito pesado, aquela cruz que Cristo carregava, e agora você sente este alívio em seus ombros. Seus pecados foram perdoados, eram os pecados que estavam pesando. E Davi, sabendo o que isso significa, agora se sentindo longe, porque ele cometera um pecado gravíssimo diante do Pai, ele expressa, me restitui
essa alegria, ou torna a dar-me a alegria da salvação. De início eu disse, só sabe o que é isso, só sabe o que é esta alegria quem já experimentou essa alegria. Se eu disser para vocês aquela sensação que a gente tem quando está descendo uma montanha russa, só vai saber quem já fez isso. Aquela sensação de não você sentado lá com os braços cruzados, até que você tem uma sensação, um friozinho na barriga, mas se você tiver uma oportunidade um dia, se você já não fez isso, de estar descendo uma montanha russa, a mais inclinada possível, ao invés de você ficar encolhido ali, só sentindo o friozinho na barriga, levante os seus braços. Não vai se levantar, você vai continuar sentado e preso, evidente, mas levante os seus braços. A adrenalina sua vai ser muito maior. Mas só sabe isso quem já fez. E as minhas palavras não são suficientes para provar para vocês o que é a sensação de você sentir essa emoção de estar descendo e sobe, parece que, sabe o tigre, quando corre muito rápido e as listras ficam para trás? Parece que é isso. Aquela sensação muito forte, parece que no caso nós não somos tigres, é a sua alma que sai, só ficou o corpo que continuou. Mas só sabe isso quem viveu, quem experimentou isso. E a alegria da salvação é a mesma coisa. A sensação de tê-la e agora a sensação de perdê-la, porque foi esse o caso do salmista. O seu arrependimento e essas palavras, torne a dar-me, é porque ele estava experimentando uma sensação péssima, horrível, ao contrário disso tudo. Eu disse sobre a montanha russa, algo gostoso, mas quem já teve a sensação de estar sendo atropelado, ou pelo menos sofrendo um acidente de carro? Eu já tive, de carro, de moto. É uma sensação totalmente ao contrário do descer a montanha russa. E o que Davi estava sentindo era justamente uma sensação totalmente ao contrária. Agora, não de sentir a alegria do Espírito, a alegria de ter a salvação, mas de sentir o afastamento, a perda. E por isso essas palavras, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. É claro que antes o versículo que lemos primeiro diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. Eu comecei pelo versículo 2 que lemos, falando da salvação, e a segunda coisa seria justamente isso, o Espírito Santo. E da mesma forma, queridos, antes de falar sobre o Espírito Santo, eu estou me lembrando, lá em Efésios, que está escrito que a salvação é um dom de Deus. Ela vem por meio da fé, pela graça. Ou seja, não é algo que a gente compra. Por isso que o salmista está dizendo, torna a dar-me. Porque se fosse algo comprável, ora, para Davi era fichinha, era rico, era rei. Era só novamente se apresentar aonde quer que fosse vendido a salvação e comprar novamente. Mas a salvação não é algo que se compra nem com dinheiro, nem com cartão Mastercard, nem com posses alguma, nem com conhecimento algum. A salvação é de graça justamente para que ninguém se glorie disso. Eu sou merecedor? Não, nós não somos merecedores. O salmista não se sentia e sabia que não era merecedor. E por isso essa petição é muito profunda e sincera. Porque perder a alegria da salvação é saber que o seu nome já não está mais no livro da vida. Então agora partimos para a segunda, que seria o dizer: não retires de mim o teu Espírito. Só sabe isso quem já experimentou a presença do Espírito Santo. Só sabe isso quem, por alguma razão, por algum meio, porque o Espírito Santo ele se manifesta de várias maneiras. Eu vou dar um exemplo da presença do Espírito Santo. Quando você está entristecido, quando você está em frente a uma batalha, a uma luta, quando você está enfrentando os problemas diversos da vida, e você de repente começa a ouvir uma canção, um louvor, tal qual como esse que nós acabamos de entoar, e você de repente sente um renovo, é o Espírito Santo, através da canção. Esse é só um exemplo.
Mas só sabe isso quem já experimentou, quem já recebeu. Em verdade que quando nós recebemos ao Senhor Jesus, aqueles que têm essa oportunidade de levantar as suas mãos, como é de costume em algumas igrejas, quem quer receber Senhor Jesus? E alguém levanta a mão, alguém que não serve a Deus, que não pertence a nenhuma igreja ou comunidade, alguém levanta a mão. A partir deste momento, essa pessoa vem à frente, os pastores oram, faz a oração de confissão. A partir deste momento, o Espírito Santo já está habitando ali. Até porque o Espírito Santo, ele não habita nessas quatro paredes. A palavra vai nos dizer que nós é que somos o templo do Espírito Santo. E o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu sou o templo do Espírito Santo. E a partir do momento, então, que você já experimentamos, como eu citei, há vários exemplos, há várias maneiras do Espírito se manifestar, mas eu dei um exemplo simples. E eu tenho certeza que você já vivenciou isso. De algum dia você está indeciso em seus pensamentos e de repente você começa a ouvir uma canção e o Senhor fala com você através dessa canção. Seja aqui na igreja ou seja na tua casa, seja no carro. Quantas vezes no carro eu indo trabalhar, ligo o som e começo a conversar com Deus e ouço a canção. E junto com a canção eu começo a adorar a Deus, porque a canção ela nos faz adorar a Deus. Ela nos leva a apresentar a Deus o nosso louvor. Ou no carro, ou na moto, em algum momento você já deve ter experimentado isso. E volto a dizer, só sabe isso quem conhece o Espírito Santo. E a sensação de você não sentir o Espírito Santo é a pior sensação. É a vida, é Deus se distanciando. E o salmista estava sentindo, com certeza sentindo isso, e por isso ele expressa, acredito eu que do profundo da sua alma: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ora, meu irmão, no livro de Eclesiastes está escrito, agora não são palavras do salmista Davi, mas de seu filho Salomão: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Óleo nos lembra ou nos leva a pensar na figura do Espírito Santo como sendo óleo derramado sobre as nossas vidas. E Davi sabia, Davi conhecia isso, porque lá atrás, quando ele fora chamado, ungido, o profeta Samuel o unge, diz a palavra de Deus que o Espírito desce sobre ele. Está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, verso de número 13: então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi sabia o que ele estava falando: não retires de mim o teu Espírito. Ou seja, sem o teu Espírito, sem a alegria da salvação, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Eu volto à estaca zero. Não importa toda essa riqueza que eu adquiri, não importa o cargo que eu exerço, no caso de Davi, rei de uma nação, e todos os privilégios que esse reinado trazia à sua pessoa e à sua família. Davi sabia o que era isso, o que era deixar de ter o Espírito Santo, deixar de ter sobre a sua cabeça a unção do Espírito Santo. Unção essa que pode representar muitas coisas. No caso de Davi, ele estava sendo ungido por causa do chamado dele para ser o rei. Eu não sei qual é o teu caso, para o que o Senhor te chamou. Eu sei que Ele nos chamou para alguma coisa. Não nos chamou para não fazermos nada. Ele nos chamou porque Ele tem um propósito através da minha vida, da tua vida. Uma vez eu ministrei aqui falando sobre Susana Wesley. Ela teve mais ou menos uns 19 filhos, o que a história nos conta. E ouvindo uma ministração sobre ela, alguém perguntou: mas qual foi a missão dessa mulher? Porque ela não foi uma grande escritora, ela não foi uma grande profetisa, ela não foi uma grande mulher nesse sentido. E daí alguém citou: ela foi chamada para ser mãe. É evidente que é espantoso você dizer uma mulher ter 19 filhos, mas dentre esses filhos se destacam 2. Um deles, eu ministrei sobre isso há alguns meses, John Wesley.
O evangelho na Europa ou na Inglaterra estava definhado, estava sucateado. E de repente, este que era um de seus filhos, John Wesley, se levanta. E através dele, Deus restaura o cristianismo naquela época. Não só naquele lugar, porque dali saiu para outros países, Estados Unidos, e chegou ao Brasil também. Então qual é o teu chamado? É mãe? Então seja a melhor mãe que você pode ser. Qual é o teu chamado? É ser pai? Seja o melhor pai do mundo que você possa ser. Qual é o teu chamado, meu irmão? Você não foi chamado, nós não fomos chamados ou ungidos. É claro que nós não temos o mesmo costume de um profeta ter que vir até mim e dizer assim, eu vou te ungir porque o Senhor mandou derramar, literalmente falando, óleo sobre a tua cabeça, porque você a partir deste momento, você vai começar a entoar canções, a ministrar louvores lá na frente, você a partir deste momento vai começar a liderar, no caso da igreja que tem grupos, grupos das irmãs, grupo dos irmãos, grupo de mocidade, você vai ser ungido para isso. Não, não existe mais essa prática. Mas existe sim a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. E só sabe quem já experimentou. É bem certo que Salomão também experimentou. Porque senão ele não teria dito tais palavras. Em todo tempo sejam alvas as minhas vestes. Eu posso até fazer uma conexão aqui. Alvas, as vestes, é a tua salvação garantida. Se houver manchas, são pecados. Igual, ou pior, ou menos, o de Davi. Mas são pecados. E aí precisa buscar, através do arrependimento, o perdão. Mas há quem perdoe, sim, Jesus Cristo, o nosso advogado que nos purifica através do seu sangue. E quando Deus, o Pai, olha para nós, já não enxerga a nossa natureza pecaminosa, mas enxerga o Filho que está à nossa frente. Vestes brancas fala disso, da minha santidade, da tua santidade. Vestes brancas fala de nós não nos deixarmos levar pela corrupção deste mundo. Ah, mas está todo mundo fazendo. Deixa todo mundo, porque esse todo mundo vai para o inferno. Eu e você não, a gente não quer ir para o inferno. A gente, aliás, a gente sabe para onde vai. Os portais dos céus estão esperando a ordem para que sejam abertos. Abertos para quê? Para receber a todos nós, eleitos do Senhor, que um dia fomos eleitos, que um dia fomos escolhidos, que um dia fomos chamados e nós aceitamos este chamado. Então é preciso hoje, meus queridos e amados irmãos, a gente se posicionar sabendo o preço que foi pago através desta salvação que nós recebemos. A gente diz que foi de graça, a gente recebe de graça, mas a salvação custou a morte de uma pessoa. E o único que poderia morrer, qualquer um poderia se apresentar. Se Deus estivesse fazendo uma eleição para quem que pudesse ir lá e se apresentar para viver o sacrifício que Jesus viveu. De repente Abraão levantasse a mão e dissesse, Senhor, eu vou. Deixa que eu vou para lá, vou nascer novamente, vou viver aquela vida até os 12 anos e depois aparecer no templo, depois quando chegar aos 30 eu começo o ministério, deixa que eu vou. De repente Moisés pudesse se levantar, um grande líder, e dizer, eu vou. E tantos outros exemplos, queridos, que a gente poderia dar, de alguém que pudesse se apresentar, deixa que eu vou, eu morro pela humanidade, pode deixar, deixa comigo. Mas não, o próprio Deus teve que se apresentar, porque nenhum outro homem foi visto como digno de viver o que Cristo viveu. Todo aquele sacrifício, toda aquela dor, até a gente se lembra da oração que ele fez no Getsemane, Senhor, se for possível, a oração foi tão intensa, que o seu suor se transformaram em gotas de sangue. Senhor, o Pai, dizendo ao Pai, Jesus Filho dizendo ao Deus Pai, se for possível faça de mim este cálice. Mas ele sabia que se ele não fizesse, hoje a gente não estaria aqui para contar história. Então ele termina a frase ou a oração dizendo, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. E a vontade do Pai prevaleceu. Então a salvação, ainda que a gente diga,
é pela graça. Não há valor algum nessa terra que compre, mas ela teve um preço, um alto preço. Isso me faz lembrar da canção. Eu sei que foi pago um alto preço. E por saber esse alto preço que foi pago, eu convido vocês, eu e vocês, reconhecermos o que é nós sermos salvos. O que é nós podermos erguer a mão e dizer obrigado pela salvação, ó Deus. É nós sabermos o que é dizer, como o salmista disse, não retires de mim o teu Espírito. Porque a gente reconhece o valor que o Espírito Santo tem dentro de nós. Na verdade, esta carne valor algum tem. Nós somos como vaso, considerados como vasos de barro. Porém, o que tem dentro de mim vale mais do que o ouro do mundo inteiro. Vale mais do que todas as riquezas que todos os homens juntos possam ajuntar. O que tem dentro de você tem um valor inestimável. A unção do Espírito Santo que está sobre a minha vida, sobre a tua vida, meu irmão, isso foi conquistado na cruz do Calvário. Se Jesus não tivesse passado tudo aquilo, ele não poderia ter sido assunto aos céus, e dias depois o Espírito Santo também não teria descido. Mas acontece que o Espírito Santo desceu e está sobre nós e conosco, dentro de mim e sobre a sua igreja. Por isso, mais uma vez eu pergunto e encerro: qual é o teu chamado? Faça o melhor que você pode fazer como homem, como mulher, como jovem. Faça o teu melhor sabendo que foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te escolheu. E se em algum momento você experimentar algo parecido com o que o salmista experimentou, não demore, meu irmão, de correr aos pés da cruz e dizer: Senhor, me perdoa, Jesus, me perdoa, tenha misericórdia. Não demore, meu irmão, não fique pensando que tempo apaga pecado, porque tempo não apaga pecado. Há quem pense que anos depois o seu pecado estará perdoado. Não está. Se não houver arrependimento, você perde a salvação e perde a unção que Deus depositou sobre você. Amém. Que Deus abençoe a igreja. Vamos encerrar, eu não quero continuar. O Senhor está dizendo: não continue dormindo. Há pessoas dormindo. Há pessoas que precisam se posicionar diante de Deus. É homem ou é um saco de batata? Igreja, se levante, se posicione. Não fique brincando de ser crente.